Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que está chegando aqui no canal Insights de Direito. Meu nome é Patrícia Conde e aqui nesse canal nós conversamos sobre dicas práticas para você, estudante de direito, advogado recém-formado e advogado também aí já mais experiente, mais velho de carreira. O vídeo de hoje tem um tema super interessante, principalmente para aqueles que estão aí com o seu escritório começando a se desenvolver um pouco mais, que são as 3 ferramentas que eu mais utilizo e que mais fizeram a diferença na rotina e no dia a dia aqui do meu escritório. E no final ainda tem dica bônus. Então, se você ficou curioso para saber, fica aqui com a gente nesse vídeo e roda a vinheta. Como a maioria dos advogados, eu também sou bem chegada em um café, então já estou com o meu aqui para a gente bater esse papo a respeito das ferramentas que são úteis em um escritório de advocacia. Isso porque a gente precisa considerar que temos sim muitos advogados no mercado e a gente precisa sempre buscar formas de melhorar, de ter um atendimento mais eficiente, de melhorar as rotinas do nosso escritório e também de demonstrar mais profissionalismo para os nossos clientes como realmente um diferencial para a gente se destacar no mercado. É claro que quando a gente começa a divulgar, é natural que nós tenhamos ferramentas um pouco mais tradicionais, que a gente utilize ali um Excel para fazer o controle de prazo, ou que nós utilizemos o controle de prazo dos próprios sistemas, que tenhamos planilhas, enfim. Mas conforme as coisas vão se robustecendo um pouco mais, nosso escritório vai se desenvolvendo, é natural que a gente comece a pensar em ferramentas, em instrumentos que a gente pode usar para agregar mais para o nosso serviço, tanto em qualidade quanto também no valor dos honorários. Então, existem 3 ferramentas, e a quarta, que é a ferramenta bônus, que a gente utiliza aqui no escritório, que eu tenho percebido que tem nos ajudado muito. A primeira delas é o Google Workspace, que é a ferramenta corporativa do Google, como o próprio nome já diz. Ela é utilizada por muitas empresas bem grandes, mas também tem versões com valores mais acessíveis para empresas menores, como, por exemplo, os escritórios de advocacia. Um dos pontos muito interessantes do Google Workspace é a possibilidade de ter um e-mail profissional ali com todo o layout, com toda a estrutura do Gmail que a gente já conhece, que a gente já está acostumado. Mas com a diferença de que nós podemos vincular ao nosso domínio, ao nosso www. Como assim? Ao invés de eu ter um e-mail, por exemplo, patricia.adv@gmail.com, eu posso ter patricia@patriciaadvocacia.com.br, por exemplo. Então vejam que o nome do escritório ele fica depois do arroba. E isso passa sim, transmite sim uma imagem de um pouco mais de profissionalismo para os clientes. Além disso, nessa caixa de e-mail profissional, você consegue criar vários alias de e-mails, vários e-mails acessórios. Por exemplo, você consegue criar o financeiro @Patrícia Advocacia, né? Financeiro o nome do seu escritório, atendimento o nome do seu escritório, LGPD o nome do seu escritório e definir por qual deles você quer enviar os seus e-mails, para qual os clientes também podem encaminhar em determinadas situações. Isso ajuda a construir aquela ideia mesmo de uma estrutura. Poxa, se você vai encaminhar um boleto de cobrança, se você vai cobrar um cliente, encaminhar pelo financeiro e não pelo seu próprio e-mail privado, são algumas coisas que vão no dia a dia tornando aí o seu relacionamento com os seus clientes e a sua organização interna um pouco mais eficiente. Além disso, ele tem várias outras ferramentas, como o próprio Google Drive, com um espaço bem grande, tem muitos teras de espaço de armazenamento, então você consegue armazenar os seus documentos todos os seus arquivos em nuvem. E isso, gente, é muito importante porque nós, advogados, trabalhamos muito com o nosso computador, mas é comum que o computador pife, que infelizmente tenham situações de furto, de roubo, de quebra, enfim. E aí, como que a gente faz para acessar todas as petições que nós já fizemos, todos os documentos dos nossos clientes? A gente precisa que isso esteja num local mais seguro. E aí nós temos o Google Drive, que é um armazenamento em nuvem da Google, que é uma empresa consolidada no mercado, né? Uma empresa segura, que se preocupa ali com a segurança dos dados, dos servidores, para que isso fique ali mais protegido. Além disso, também, puxando o gancho da questão da segurança, com o Google Workspace você consegue gerenciar todos os dispositivos que estão conectados à sua conta e alterar essas senhas. O que isso quer dizer? Quer dizer que em casos como que infelizmente aconteceu comigo, em que eu tive o meu celular, o meu iPad e o meu computador furtados, eu consegui acessar ali por um outro computador o meu sistema de administrador do Google Workspace e conseguir desconectar todos esses dispositivos e alterar todas as minhas senhas. Ou seja, quem quer que tenha, de algum modo, utilizado ou acessado esses meus dispositivos,
não conseguiu acessar os documentos e os e-mails e tudo que estava armazenado ali na minha nuvem ou vinculado ao Google Workspace. Quando a gente fala e trabalha com proteção de dados, isso é algo bastante importante, é bem relevante, porque a gente nunca sabe o que é que pode acontecer, não é? Além disso, o Google Workspace também disponibiliza um queridinho que é o Google Meet, que é a plataforma de atendimentos, né, a plataforma de videoconferência. Quando você tem a versão paga, você tem alguns recursos adicionais, como por exemplo a possibilidade de gravar essas reuniões. E essa gravação ela sobe automaticamente, né, a plataforma faz automaticamente o upload justamente para uma pasta do Google Drive. A possibilidade de gravação, então, é muito interessante para você que atua com algum tipo de treinamento, para você que gosta de deixar os seus atendimentos registrados, uma eventual reunião de negociação, enfim. Além disso, com a versão paga do Google Meet, você pode ter até 250 pessoas na sala e você também não tem limite de tempo. Sabe aquela coisa chata de você estar fazendo uma reunião com a pessoa, tá chegando perto de uma hora e você fala, olha, essa reunião vai cair, eu vou te mandar um outro link. Isso não é legal. Às vezes o cliente está ali compartilhando a história dele, ele está no meio da narrativa dos fatos, vocês estão no ápice do diálogo de vocês, cai a videochamada, você tem que mandar um outro link para ele entrar de novo. Não é agradável, né? E com a versão paga ali do Google Meet, né, pelo Google Workspace, você consegue ter aí esse prolongamento no tempo da sua reunião e não se preocupa com a chamada cair. A segunda ferramenta que tem feito muita diferença aqui no meu escritório é o Astreia. E não, gente, esse vídeo não contém promoção paga, eu não estou recebendo de nenhuma dessas ferramentas, nem da Auron, que é a titular ali desse programa do Astreia, para falar isso para vocês. Mas eu confesso que quando o meu escritório ele começou a girar um pouco mais, eu senti a necessidade de um software, eu senti a necessidade de um software para fazer toda a gestão do escritório. E eu experimentei vários. Alguns a gestão de prazos era interessante, mas o financeiro era muito ruim, outro financeiro era legal. Algumas pessoas me recomendaram, disseram, olha, eu utilizo esse para gestão de prazos e outro para o financeiro, mas eu queria simplificar, eu queria ter tudo num lugar só, um lugar que fosse intuitivo e que fosse prático para um escritório pequeno como é o meu. Né? Temos aí sistemas que são muito bons, mas alguns possuem muitos campos e são muito burocráticos e acabam sendo necessários só para escritórios maiores. E quando aplicados ali em escritórios menores, eles acabam trazendo mais burocracia, mais tarefas para fazer no dia a dia e fazendo o efeito contrário, ou seja, mais atrapalhando do que efetivamente ajudando. Então eu encontrei no Astreia um software ideal para o tamanho aqui do nosso escritório, para o tamanho da equipe que nós temos aqui. No Astreia eu consigo, por exemplo, fazer o controle de publicações. Ele tem uma aba ali que ele puxa as publicações com o meu nome e com o meu número de OAB, inclusive de algumas publicações extrajudiciais, como as publicações do INPI. Então, como eu trabalho aqui no escritório com a parte de registro de marcas, de disputas marcárias perante o INPI, eu recebo tudo isso ali, consigo fazer esse filtro, vincular um processo específico a um cliente específico ou simplesmente descartar aquela publicação. Então, isso é muito legal, mas claro que eu não abro mão de olhar cada plataforma, de olhar outras ferramentas de controle de prazo. Uma vez identificada uma situação, né, de um prazo, enfim, eu consigo então fazer essa vinculação com um processo específico com o cliente. Ali é possível colocar toda a qualificação do cliente, é possível nas tarefas deixar pronto modelos de documentos que ele puxa as informações do cliente e já entrega o documento pronto para você. É possível cadastrar atendimentos, ou seja, eu vou atender alguém pela primeira vez, eu não sei se essa pessoa vai fechar comigo ou não, mas eu consigo descrever todo o atendimento ali e deixar separadinho. Se a pessoa fechar, eu posso transformar aquele atendimento em um caso ou em um processo, ter todas as informações ali e anotando os históricos, colocando tarefas, definindo prazos com etiquetas, com ordem de prioridade. Eu consigo delegar tarefas para minha equipe, consigo colocar os eventos, as reuniões, ter tudo isso ali certinho na agenda, né? Ter uma visão dessa agenda, uma visão das tarefas que eu tenho a fazer upload de documentos. Então, realmente é um software, né, muito interessante, uma ferramenta muito interessante para a gestão do escritório, não só com relação a prazos e tarefas, mas também com o financeiro. Toda vez que eu lanço um atendimento, lanço um novo caso, um novo processo, eu tenho a opção de já colocar ali os honorários que eu vou receber. E aí eu defino se eu vou receber parcelado, qual que vai ser o valor, e isso vai automaticamente para o módulo financeiro. E ali no módulo financeiro eu posso ter
todo o controle do que entra, do que vai sair, para quem que eu vou pagar, consigo fazer vinculação ali de boletos, de guias, enfim, ter todas as informações do financeiro também reunidas e puxando automático isso dos processos. Então, isso realmente facilita muito no dia a dia. E no financeiro eu tenho a opção de exportar todas essas informações em XML, em diversos formatos, para encaminhar para o contador. Então, isso realmente é muito legal. Eu utilizo o Astreia e tenho valido muito a pena aqui no escritório. Ah, e mais um detalhe, ele tem um aplicativo pelo celular. Isso facilita muito, porque muitos softwares você só consegue utilizar pelo navegador de internet. E o Astreia não. Ele tem um aplicativo, então de qualquer lugar você já consegue lançar os dados dos clientes, consegue lançar tarefas, consegue conferir o que tem pendente, mesmo que você não esteja no seu escritório ou com o computador. Então, tem sido uma ferramenta bem interessante. A terceira ferramenta é o Canva. Sim, o Canva, aquele que a maioria das pessoas utiliza para fazer as artes, para fazer posts, artes para os stories, para o feed. Sim, esse mesmo. E sim, eu utilizo também por conta das minhas publicações no Instagram, no YouTube, no meu Instagram pessoal, do escritório, do Insight de Direito, enfim. Mas ele oferece uma série de outras ferramentas que vão muito além apenas da parte do marketing. Então, eu faço no Canva, por exemplo, as minhas propostas de honorários. Eu faço no Canva as minhas apresentações de projetos, as minhas apresentações de produtos específicos para os clientes. Se eu tenho algum parecer, algum contrato também para fazer, algo que eu quero transmitir para o cliente ali, apresentar isso para o cliente com um layout diferente, eu utilizo o Canva. Muitas coisas da LGPD relacionadas às políticas, desenhos, figuras, né? Organogramas que precisam ser feitos, eu faço também no Canva. Então, o Canva é uma ferramenta muito interessante, você também pode utilizar para fazer o seu papel timbrado, para fazer o seu cartão de visitas, para fazer a sua logo, enfim, e sim também o marketing do seu escritório. Ela é muito intuitiva. E veja que eu tenho percebido na prática que utilizar o Canva, ou seja, entregar as coisas, os documentos para os clientes com um layout diferente, com um layout bonito, isso interfere sim em como eles vão perceber o nosso serviço. Tá? É muito diferente você apresentar uma proposta em Word e uma proposta diferente, uma proposta com imagens, uma proposta com um fundo, enfim. Aí você vai usar a sua criatividade e pensar no que você gostaria para o seu escritório. Mas eu, particularmente, gosto bastante de receber documentos e propostas com um layout bonito, com um layout agradável, e tenho percebido que os meus clientes também têm gostado disso. E o Canva, como eu mencionei, tem várias opções, ele tem vários templates prontos, tem vários layouts das mais variadas utilidades, digamos assim, que você pode ali aproveitar, modificar, você pode fazer o upload de fotos suas, o upload da sua logo, colocar as suas cores, a fonte que você gosta de utilizar, deixar tudo isso pré-programado, você consegue criar QR Codes, colocar links em arquivos, isso facilita muito ali tudo que a gente precisa encaminhar para o nosso cliente também utilizar no nosso dia a dia. E agora vamos então para a nossa dica bônus, uma outra ferramenta que eu utilizo aqui no meu escritório, que é o Wix, sim, a plataforma para criação de sites. Vamos lá, vamos ser bem sinceros. A gente sabe que um site profissional para um advogado, um site bem feito, um site bonito, ele é muito importante. Ele transmite sim profissionalismo, transmite um cuidado para o cliente. O cliente, normalmente, quando vai conversar ali com um advogado que ele não conhece ainda, ele dá um Google e aí se o seu site aparece lá, ele vai olhar e vai tirar ali algumas conclusões a respeito do que ele vê. Então, sim, é importante que tenhamos um site bonito. E a melhor forma de fazer um site personalizado, bonito, diferente, é sim contratando profissionais especializados nisso. Mas vamos ser sinceros que esse é um tipo de investimento que muitos advogados em início de carreira, infelizmente, não têm condições de arcar. E aí essas plataformas de elaboração de sites, elas acabam se tornando interessantes, porque o advogado tem a possibilidade de, com um pouco de criatividade, ele próprio criar esse site. E aqui no escritório, então, nós já utilizamos e utilizamos rotineiramente a plataforma Wix para o desenvolvimento do nosso site e do nosso blog, postagem dos nossos artigos, enfim. Ele é uma plataforma um pouquinho mais complicada para elaborar os layouts do que o Canva, mas se você for ali mexendo no Wix e conhecendo, assistindo alguns tutoriais, vai ficando mais fácil de entender. Aliás, se você quiser que a gente faça aqui um vídeo tutorial de criação de site pelo Wix, deixa aqui nos comentários
que se tiver comentários nesse sentido, eu me comprometo a gravar criando um site do zero com vocês por lá, tá bom? Mas o Wix, então, ele oferece vários templates que você pode aproveitar, que você pode editar, você também pode subir as suas próprias fotos para lá, a sua logo, colocar as suas cores e deixar esse site mais com a sua cara. E aí, a criação do site em si, ela não tem custo. Você pode desenvolver quantos sites você quiser ali dentro da ferramenta. Você vai precisar pagar um valor anual para o Wix para publicar esse site, se você quiser publicar o seu site vinculado ao seu domínio, ou seja, o seu próprio www. E aí você consegue, então, publicar. E o Wix é muito fácil de editar depois. Essa é uma reclamação que eu já ouvi de algumas pessoas que tiveram sites em outras plataformas. No sentido de que, olha, foi muito fácil criar o site, mas para mudar o site depois, se eu quero adicionar uma informação, se eu quero tirar, se eu quero trocar uma foto, colocar alguma coisa no blog, fica um pouco mais complicado. E no Wix tudo isso é muito fácil de fazer. Ele é sim intuitivo, apesar de ter algumas coisas ali que a gente vai aprendendo mais com a prática, mas que você, advogado, pode sim construir, criar o seu próprio site da forma que você entender mais legal, para você já começar a sua atuação, até você ter condições de investir na criação de um site por uma agência, por um outro profissional que vai então criar um site realmente 100% personalizado para você. E aí, me conta, você gostou dessas dicas? Alguma dessas ferramentas você já utiliza no seu escritório? Alguma dessas ferramentas você não gosta? Se não, me conta o porquê. E se você tem outras para indicar, deixa também aqui nos comentários. O pessoal dá uma lida e tudo que é bom precisa ser compartilhado. Então, se você gosta de uma outra plataforma, coloque aqui também. Pode ser que eu não conheça essa ferramenta e aí as outras pessoas também podem procurar, estudar um pouquinho mais a respeito delas e fazer, então, as suas escolhas. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa o seu like, compartilha com outros advogados e estudantes de direito e te vejo no próximo vídeo. Eu quero ver como que eu vou fazer para conseguir ler sem óculos, não vai ter jeito. Vou ter que pôr. Pegar muito o seu escritório, que é... Sério? Que é? Para!